Boa tarde, seja bem-vindo a mais um Conversas Teológicas. Hoje uma temática muito especial, uma temática que envolve Paulo e a teologia e a sua teologia, e você é o meu convidado especial para estar participando nessa tarde e estar junto conosco. Então, fique à vontade que você possa estar aí elaborando a sua pergunta ao longo dessa jornada, dessa conversa tão interessante com o pastor Jonas Machado. Ele acabou de entrar. Vamos só aguardar ele enviar a solicitação para que a gente possa dividir a tela de papo nessa tarde. Então, coisa boa. Abraço ao Ismael, que está acompanhando aí. Ismael, você será o próximo, hein? Aguarde, eu vou fazer Olá, um especial. Olá, pastor. Tudo bem? tudo bem, graças a Deus. Coisa boa. Muito obrigado, por essa oportunidade, por aceitar esse convite. É um privilégio realmente estar aqui. Tem aí o Ismael, que foi seu aluno, que já entrou aqui na live dando uma saudação aí para você. Ismael, que é aí piauiense, orgulho nosso aí no estado de São Paulo. E ficamos muito gratos por ter essas histórias tão belíssimas para contar. Travou um pouquinho. Ô, Guilherme, Está travando um pouquinho. Eu creio que não sei se é a minha internet ou a internet do pastor Jonas. Vamos aguardar aqui um pouquinho para ver o que pode ser. Voltou? Pastor Jonas, você me ouve bem? tô ouvindo. Pronto, a internet deu uma pequena travada, mas agora eu creio que normalizou. Então, queria Ah, deixar que você fizesse suas considerações iniciais, se apresentando aí aqueles que estão na live aqui conosco nessa tarde, contar um pouquinho da sua jornada, da sua trajetória. bom, primeiro quero começar agradecendo o convite, né? Para mim é um privilégio estar com vocês, pessoal aí do Nordeste, muito bom. Também você mencionou aí ex-aluno, né? O Ismael, você falou? E isso, Então, muito bom estar com vocês, saber que vocês estão na ativa aí. Para mim é um privilégio, muito obrigado pelo convite. E eu entendo que sempre quando a gente proporciona, né, conversas dessa natureza, quando a gente tem essa oportunidade, a gente cresce, né? A gente também aprende. A gente compartilhando, a gente aprende, né? Então, para mim é uma né? oportunidade para compartilhar com vocês algumas coisas que têm feito parte aí da minha trajetória e um privilégio porque eu sei que dessa conversa a gente sai enriquecido. Então, muito obrigado, viu, pelo convite. Me sinto muito honrado de estar com vocês aqui. Coisa boa. O pastor Jonas, ele é doutor em ciências da religião, ele é professor de Novo Testamento e exegese pela Faculdade Teológica Batista de São Paulo, é pastor na Igreja Batista em Jardim Utinga, se eu estiver errado, você me corrige, em Tá Santo certo, é André, isso mesmo. então, é uma honra ter alguém com essa experiência, com essa caminhada teológica e também no campo das ciências da religião, para a gente poder conversar sobre essa temática hoje tão importante que é Paulo e a sua teologia. E eu já inicio com uma pergunta: podemos realmente pensar em uma teologia paulina? E por que é que eu coloco isso? Porque talvez para nós que já estamos no ambiente acadêmico, seja até um questionamento assim muito simplista, mas tem muita gente que está nos acompanhando e sequer imagina o que seja teologia e também sequer imagina o que seja uma teologia paulina. Então, eu queria que você pudesse estar explicando um pouquinho para a gente acerca dessa pergunta. Bom, você já começou com uma pergunta bem quente, né? No mundo Isso. acadêmico já, e que já me proporciona a oportunidade de vocês perceberem que eu destoo um pouco do tradicional. Bom, primeiro, quando a gente pergunta se podemos falar de uma teologia de Paulo, a gente primeiro precisa perguntar o que é teologia nessa pergunta, né?
Uhum. Se nós estamos falando de teologia no sentido de uma teologia sistemática, de uma teologia sistematizada, né? Então, nesse sentido, nós não podemos falar de teologia de Paulo. O máximo que pode acontecer, e ainda com muitas críticas, né? Só para citar um exemplo, o James Dunn, que tem o livro dele, A Teologia do Apóstolo Paulo, foi publicado aí já faz tempo, lá no final dos anos 90, e ele fala, ele reconhece o problema, por quê? Porque o apóstolo Paulo, e na verdade nenhum dos apóstolos, né, nós não temos na Bíblia isso, ninguém deixou uma teologia sistemática. O que é uma teologia sistemática? É a discussão das várias doutrinas, né? Quem é Deus, qual é a natureza de Deus, quem é o ser humano, qual é a natureza do ser humano, qual é a relação do ser humano com Deus, como é que essas coisas e aí vai, né? Dentro disso as outras questões, a doutrina do pecado, a doutrina da Trindade, natureza de Deus, Pai, Filho, Espírito, e vai essa discussão e chama-se teologia sistemática, é o nome que acabou prevalecendo ultimamente, né? Antigamente se falava mais de teologia dogmática, né? Mas teologia sistemática por quê? Porque a ideia é fazer uma harmonização, né? Você constrói uma teologia onde as várias partes se harmonizam com um todo. Então, esse é o propósito de uma teologia sistemática. Eu nem vou entrar com vocês aqui na discussão de quando surgiu e por que surgiu a teologia sistemática, porque isso é bem polêmico, tá? Sim. Certamente surgiu depois. Nós não temos na Bíblia nenhuma teologia sistemática. E aqui eu distou bastante de uma maioria, por quê? Para mim, nem mesmo a carta aos Romanos é um tratado teológico, como foi proposto pela Reforma Protestante, né? Há muita gente que vê a carta aos Romanos como se fosse uma apresentação do Evangelho de Paulo. É muito comum a gente entender, pessoas entenderem assim, né? Romanos é Paulo apresentando o seu Evangelho para a Igreja de Roma. E, naturalmente, por causa da Reforma Protestante, né? Foi Philippe Melanchthon que afirmou que a Carta aos Romanos é um tratado teológico, e Martim Lutero que afirmou que Romanos é o Evangelho puro. Então, claro que Romanos tem um papel importantíssimo na história da Igreja, eu falo disso por causa de Agostinho também lá atrás, mas especialmente para a Reforma Protestante. Agora, a Reforma Protestante e os seus herdeiros, que incluímos nós, têm a tendência de ver a Carta aos Romanos como um tratado teológico, tá? Então, a meu ver, a Carta aos Romanos não é um tratado teológico, é uma carta, como as outras, com propósito, com momento, com tudo mais. E eu entendo que o conteúdo de Romanos, o conteúdo da carta, que é a carta mais conhecida de Paulo, se explica não como uma apresentação do Evangelho a quem possa interessar, ou mesmo como uma apresentação do Evangelho aos romanos para ganhar deles o apoio para ir para a Espanha. Isso, de fato, ele queria, é verdade. Mas a grande pergunta é, por que aquele conteúdo de Romanos, que a gente conhece, né, tão pesado teologicamente? Então eu vou numa linha, não estou sozinho, né, não estou inventando isso, tem alguns autores que vão nessa linha também, de que a grande questão na Carta aos Romanos é a relação entre gentios e judeus na igreja. Portanto, é muito pastoral, né? Não é teologia de gabinete, não é teologia de prateleira. Paulo escreve de uma maneira impessoal, porque ele não conhecia a igreja ainda, mas ele escreve a partir de uma perspectiva de harmonização de gentios e judeus dentro da mesma igreja, que é um tema que tem aplicações várias, né? Pessoas diferentes vivendo na mesma comunidade. Neste caso, Paulo tinha muita experiência já disso, quando escreveu a carta aos Romanos, já tinha vivido isso, e escreve aos Romanos porque, me parece, esse era um problema muito presente em vários lugares no desenvolvimento das primeiras igrejas, porque geralmente começava na sinagoga, mas depois os não-judeus entravam também.
mas também porque lá em Roma estava acontecendo algo muito especial. Se for o caso, depois eu posso até explicar, não é o caso agora. A primeira pergunta foi se podemos falar de uma teologia de Paulo. Então eu digo depende. Se você quer achar um pensamento coerente em Paulo, aí eu acho que a gente pode falar de uma teologia de Paulo. Agora, se você quer achar uma coisa sistematizada, aí eu acho que fica complicado. Não, não dá para falar de uma teologia de Paulo nesse sentido, porque ele não deixou. E, a meu ver, aqui eu estou destoando, né? Na Carta aos Romanos não é uma teologia de Paulo, né? É uma carta mesmo, como outras. E como uma carta, falta algumas coisas se você for pensar numa teologia sistemática. Tá? Muito bem. Dentro disso, a gente percebe que há muitos comentários, há muitas pessoas que realmente defendem essa visão de que Paulo deixou uma teologia organizada e até vão além, sistematizada a partir da Carta aos Romanos. Mas você pontuou muito bem de que dentro da sua visão, dentro do seu campo de estudo, não é muito bem isso que se coloca, mas apenas o mesmo segmento que se dá de análise dos evangelhos, das outras cartas. Uma carta com seu contexto, para um público específico, enfim. E é muito interessante ver por esse prisma, por esse outro lado, essa perspectiva, dentro de algo que tem se colocado. Uma outra questão que eu queria que você pontuasse é alguns traços característicos de Paulo dentro da sua forma de narrar as coisas, de colocar. Como é que você enxerga esse Paulo, essa figura do Paulo, do homem Paulo, esses traços, a forma que ele falava, a forma que ele agia, como é que você consegue, melhor dizendo, identificar isso à luz daquilo que ele escreveu? Tá. Eu acho que uma primeira coisa que precisa ser afirmada e que tem sido reconhecida ultimamente de maneira mais ampla e que não era tão enfatizado pouco tempo atrás, é que, em primeiro lugar, o judaísmo do período de Paulo e de Jesus era um judaísmo muito mais diverso do que se imaginava antigamente, né? Por exemplo, você pensa nos autores clássicos, ou mesmo em alguns autores que tratam de Paulo, eles vão falar que o judaísmo era dividido em 3, 4 seitas, né? Fariseus, saduceus, essênios, né? Por exemplo, e tudo mais. 3, 4. O Joséfo mesmo fala de 3 ou 4 seitas judaicas. Mas, na verdade, a pesquisa bíblica mais recente tende muito a reconhecer que o judaísmo era muito mais diverso do que isso. Havia diversidades enormes. Por exemplo, você pega os manuscritos do Mar Morto e você tem um grupo extremamente radical de judeus, né? Que inclusive faziam críticas ao judaísmo do templo e de Jerusalém. Você percebe isso nos manuscritos e a rigorosidade, especialmente das regras de conduta diária, né, que eles tinham que ter. Aí você abre, por exemplo, o primeiro livro dos Macabeus, logo no capítulo 1, você vê que havia um grupo de judeus, e eu costumo dizer o seguinte: não são judeus helenizados, são judeus helenos, isso é, são judeus e gregos ao mesmo tempo. Eles não foram helenizados depois. Eles já nasceram num ambiente e falando a língua grega e, portanto, dentro de uma cultura greco-romana, né? E eles pensavam como judeus, mas também tinham certamente uma formação judaica, e aí há variação sobre isso, né? Mas tinham toda uma cultura e sua própria língua era o grego. E lá em 1 Macabeus, capítulo 1, você tem um grupo de judeus gregos, que querem paganizar o templo. Querem colocar deuses pagãos dentro do templo. E eles chegam a dizer: vamos fazer isso porque se nós perdemos até agora, né, nós somos, depois do cativeiro, nós nunca mais conseguimos nos reerguer, deve ser porque os deuses dos outros povos devem ser deuses mais fortes. E queriam também, o texto chega a dizer, eles queriam praticar os esportes olímpicos, né, que eram praticados com o indivíduo nu, e por isso eles falam também até de reverter a circuncisão. Eu não sei como que seria possível isso, mas está lá no primeiro livro de Macabeus. Você tem um grupo de judeus extremamente radical e tem outro extremamente liberal, e no meio disso você tem tendências mais variadas. A pergunta é: que tipo de judeu
foi Paulo? Né? Essa é a pergunta que tem que ser feita, porque me parece que Paulo é um judeu de fronteira. Ele é judeu, ele tem claramente a sua forte formação judaica, ele tem um apreço assim incalculável pela escritura, pela tradição judaica, né? Ele não renega a sua tradição judaica. Às vezes ele é muito crítico porque alguns judeus, e aí diga-se de passagem, né, os grandes adversários de Paulo não foram aqueles judeus de fora que não creram em Jesus, mas os judeus que afirmavam crer em Jesus, mas que queriam que a circuncisão e outras práticas judaicas fossem inseridas como obrigatórias e como condição para a salvação mesmo. Né? Esse é o problema da carta aos Gálatas. Né? Então, Paulo foi um judeu assim. Agora, outra coisa que eu tenho ressaltado bastante é que Paulo ele conheceu Jesus por revelação. Ele mesmo diz isso em Gálatas, né? Foi uma experiência de revelação. Indo para Damasco, de acordo com o livro de Atos, ele tem uma visão e Jesus fala com ele. Então é interessante isso. Parece óbvio afirmar isso, mas às vezes eu tenho a impressão que lá no fundo das nossas mentes a gente vê Paulo como aquele grande pensador que lia o Antigo Testamento em hebraico, né? Mas não foi o caso, por exemplo, de Paulo ler o Antigo Testamento em hebraico e concluir que Jesus era o Messias. Não foi nada disso, né? Paulo estava indo para Damasco para mandar prender e inibir, e se possível, eliminar o movimento dos nazarenos, ou do caminho, ou daqueles que seguiam Jesus, e no meio do caminho ele teve uma visão. Aliás, é importante ressaltar que na carta aos Romanos, o trecho que é considerado o tema da carta, lá diz o seguinte: no Evangelho é revelada a justiça de Deus. O termo que ele usa é revelação. A mesma coisa ele faz no capítulo 3, versículo 21 em diante, né? Agora, sem lei, se manifestou, isso é, foi revelada a justiça de Deus, né? Pela fé em Cristo Jesus. Então, revelação é uma palavra-chave. Paulo teve um encontro com Cristo a partir de uma revelação. Não só isso, Paulo foi, em certo sentido, um místico, né? E aí eu preciso explicar, né? Porque essa palavra místico, ela traz, né, muitos pensamentos. O que é um místico? Então, é só para explicar que o termo místico aí é por causa de uma linha de pesquisa. O que é místico? É por causa das experiências que Paulo teve. Né? Ele diz em 2 Coríntios, por exemplo, que foi arrebatado até o terceiro céu. E não sabe se foi no corpo ou fora do corpo. Foi uma experiência desse tipo. E que normalmente os exegetas aí tradicionais colocam isso aí como uma periferia, né? Coloca no rodapé da experiência de Paulo, ou mesmo da teologia de Paulo. Isso aí aconteceu, por exemplo, vou citar um, né? Não é muito do meio evangélico, mas é muito conhecido, que é Rudolf Bultmann, que ele dizia, olha, aquela experiência de... Ele tem um comentário de 2 Coríntios, ele fala, essa experiência de revelação aí foi um negócio que aconteceu em algum momento lá, meio sem muita importância, né? Não dá muita importância para isso. Só que Paulo diz, no que diz respeito às visões e revelações do Senhor, no plural, né? Então, o que na verdade, me parece, a minha perspectiva, é de que esse tipo de experiência não foi única. Ele teve muitas experiências do tipo, na verdade. Então, Paulo é um judeu de fronteira, que não é um judeu palestino, né? É um judeu da diáspora, que domina muito bem a língua grega e, portanto, também a cultura, o pensamento grego não são estranhos para ele, e certamente isso tem a ver com tudo que ele escreveu, e que teve essa experiência de revelação, né? Conheceu o Evangelho por revelação. Então, a meu ver, é isso. As cartas de Paulo são, na verdade, instrumentos pastorais que substituem a sua presença. Ele não pode ir, ele manda a carta. Então, portanto, as cartas são contingentes, isso elas têm um ponto. E isso é muito importante. Por que isso é importante? Para ajudar a gente a entender, né? Segunda de Pedro diz que Paulo escreveu coisas difíceis de entender. Então, já lá, na época, já havia essa percepção. É difícil entender. Você tentar sistematizar, encarar Paulo e ler Paulo da perspectiva da teologia sistemática com temas, aí você vai ter problema, porque Paulo faz afirmações que parecem até contraditórias, mas são afirmações que estão relacionadas
a momentos específicos da sua carreira, né? Aqui eu vejo o que afirmou um grande pesquisador de Paulo, o Sanders, né? Ed Parrish Sanders, que disse o seguinte: olha, Paulo não é um pensador sistemático, mas ele é um pensador coerente. Ele tem uma forma de entender a realidade e isso é importante. E eu acredito que é assim que a gente precisa ver Paulo, né? Um judeu que não era que estava inserido no mundo, essas experiências que Paulo teve não eram incomuns na época dele. E foi numa dessas experiências que ele conheceu Jesus, se tornou seguidor de Jesus e passou a ler a Torá, o Antigo Testamento, a partir de uma nova perspectiva, porque ele conheceu Jesus dessa forma. Muito bem. Tem uma pergunta daqueles que estão nos acompanhando, deixa eu ver aqui. Aquila Nascimento pergunta, de forma resumida, o que é a nova perspectiva sobre Paulo? Por que é tão comum os teólogos reformados se oporem a essa posição? Tá. Bom, para resumir, primeiro, eu vou começar pela última pergunta. Os teólogos reformados tendem a se opor a essa oposição porque ela questiona a tradicional posição reformada de que a justificação pela fé é o tema da carta aos Romanos e é o tema de toda a teologia paulina, né? A nova perspectiva sobre Paulo coloca em xeque isso porque ela vai levantar novas questões. A nova perspectiva sobre Paulo, agora tentando resumir o que é, ela começa, o ponto de partida é um livro de Ed Parrish Sanders, chamado, em português seria, não foi traduzido ainda para o português, infelizmente, né? Chamado Paulo e o Judaísmo Palestinense, né? Que na verdade é uma pesquisa do judaísmo, diz o Sanders. Ele não está muito interessado em Paulo. Aliás, a primeira crítica ao livro dele é esse título, né? Se ele mesmo diz no livro que o interesse dele é o judaísmo e não tanto Paulo, por que o título é Paulo e o judaísmo palestinense? Deveria ser pelo menos ao contrário, o judaísmo palestinense e Paulo. De fato, no livro ele trata de Paulo em 25% do livro. Grande parte do livro é o estudo do judaísmo do período de Paulo. E o que ele pretende é fazer um contraste com a tendência até então muito comum, de estudar o judaísmo do período a partir das cartas de Paulo, né? E Sanders diz, não, nós temos que estudar o judaísmo do período a partir de fontes próprias. Paulo é uma fonte importante, mas você deduzir a partir de Paulo o que era o judaísmo do período não é um procedimento metodológico satisfatório. Então, o que o Sanders faz? Ele vai para textos dos manuscritos do Mar Morto, ele vai para os chamados apócrifos e pseudepígrafos da época, ele reúne várias fontes, vai também para o rabinismo posterior, né? Há ainda aquela tendência de pegar o rabinismo posterior e transportar para o primeiro século, é um problema isso, mas ele faz isso também, junta tudo isso no livro dele e fala o seguinte, ó, nunca existiu um judaísmo de salvação pelas obras, né? E uma conclusão dele é essa. Ele fala, não havia isso. Um judaísmo de salvação pelas obras. Tá bom. Ele faz isso, mas só que fica uma pergunta que ele não responde. Se não existia um judaísmo de salvação pelas obras, Paulo está se opondo a quê? Né? Essa é uma pergunta que fica, então. Paulo está... Quem são esses adversários de Paulo se não existia um judaísmo da salvação pelas obras? Então aí é que entra o James Dunn com um artigo publicado em 1982 com esse título, Nova Perspectiva sobre Paulo, em que James Dunn diz o seguinte, na verdade, Paulo não está se opondo ao judaísmo como tal, ou não está se opondo a uma doutrina da justificação pelas obras do judaísmo. A grande questão para Paulo são os elementos de fronteira, isso é, a circuncisão, a guarda do sábado e as leis alimentares, como os elementos de fronteira que mostram quem está dentro e quem está fora. É um negócio muito visível, né? Muito palpável. Se você guarda o sábado, você está dentro. Se você não guarda, você está fora. Se você é circuncidado, você está dentro. Se você não é, você está fora. Se você obedece às regras alimentares, que na verdade Creio que deu uma pequena travadinha aqui. Vamos ver não sei se é a minha internet ou se é a internet do da pastor. lei.
E é uma voltou. expressão tipicamente paulina, que só mais recentemente apareceu na Carta Haláquica dos Manuscritos do Mar Morto, né? Só lá aparece a expressão obras da lei, mas não há no judaísmo antigo essa expressão como tal, né? Obras da lei, exatamente assim. E essa expressão que aparece na carta aos Gálatas, aparece também na carta aos Romanos, é entendida como uma referência a esses três elementos de fronteira. Então, o que Paulo está propondo não é uma crítica ao judaísmo como tal, mas é a imposição desses elementos de fronteira como sinais de que você está dentro ou você está fora. Acho que caiu que deu uma... Ismael, não sei se está travando a minha parte ou a parte do pastor Jonas, que para mim está aparecendo normal aqui. Se vocês puderem me dar. Voltou aqui, eu estava até perguntando para o Ismael Parou para aonde? desde o início, onde tinha travado, mas o Ismael pediu aqui, professor, volta para a parte dos aspectos alimentares, que eu caí que foi Tá. onde deu uma travadinha. Então, os aspectos alimentares, quer dizer, a perspectiva do James Dunn é que as obras da lei se referem a elementos muito concretos, como guarda do sábado, circuncisão e regras alimentares, como elementos de fronteira, que diz se você está dentro ou você está fora. Na verdade, eu acho que a grande contribuição do Sanders também é essa, né? Religião, fé, aliás, é até uma questão pastoral, vale a pena você pensar nisso, né? O que determina o que você está dentro ou está fora são coisas muito visíveis, muito palpáveis. Não são aquelas reflexões teológicas mais, assim, como é que diz? É mais assim, intelectuais, né? Aquelas reflexões teológicas mais teóricas. Não são essas coisas que realmente, na vida da igreja, são aquelas questões muito concretas, visíveis e palpáveis que determinam quem está dentro e quem está fora. Então, a nova perspectiva sobre Paulo trata disso, entende obras da lei como algo muito específico e não como algo genérico, né? A justificação pelas obras, como se fosse uma doutrina judaica da época. Não é isso. E também outro elemento importante que a gente não pode nunca esquecer é que a nova perspectiva sobre Paulo, ela surge a partir de novas reflexões sobre a relação do judaísmo e do cristianismo, especialmente depois do Holocausto. Né? O Holocausto, na Segunda Guerra Mundial, é tido como o ápice, né? O ponto mais alto do antissemitismo cristão, quer dizer, de uma perseguição da igreja cristã contra os judeus. O que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, aos olhos do mundo, era cristão matando judeu. Né? A Alemanha, os nazistas eram. A Alemanha é uma nação cristã. Então, para os olhos do mundo, teria sido isso. Né? O Hitler querendo exterminar a raça judaica. Então, foi o ponto mais alto aí do antissemitismo, cristão, no caso. Então, isso, depois do término da Segunda Guerra Mundial, surgem as reflexões da relação entre judaísmo e cristianismo, e, portanto, isso afeta os estudos bíblicos. E o Sanders, na verdade, o que o Sanders está escrevendo no livro dele não é novidade. Tá? Lá no começo do século XX, alguns autores já tinham dito isso. Agora, o livro dele ficou muito famoso porque ele disse as coisas que disse no momento certo, né, que foi logo depois disso. Então, isso virou como uma bomba. E aí surgiu também a nova perspectiva sobre Paulo. E então os reformados rejeitam principalmente porque ela põe em perigo, né, a sagrada doutrina da centralidade da justificação pela fé. Inclusive, não é de hoje, né? E autores questionam se a justificação pela fé de fato é até mesmo o tema da carta aos Romanos como tal, né? Que é uma questão importante para Paulo, mas a questão é ver isso como de uma forma luterana, né? Lutero viu isso, porque esse foi o texto. Romanos 1,17 foi o texto de Lutero. Ele mesmo diz isso em 1545, muito depois, né, de 1517, ele fala que foi a leitura de Romanos 1,17 que para ele foi quando ele entendeu aquilo como centro da fé cristã, aquilo para ele foi uma mudança completa e naturalmente não mudou só ele, né? Mudou toda uma história da igreja por causa disso. Então é isso aí. Acho que o resumo é esse. Espero que tenha Sim, ajudado. sim. Como é que você enxerga? Muito se fala da relação de Paulo e a questão do dom de línguas. É uma pergunta muito do senso comum, daqueles que estão
dentro do ambiente da igreja, daquilo que você colocou aqui, até da questão concreta, apesar de que não seja uma questão tão concreta assim, mas é uma dúvida que permeia a cabeça das pessoas até hoje. Como é que você enxerga essa relação de Paulo, dom de línguas? E eu creio que também há uma relação com a questão do judaísmo, com toda certeza, daquela época. Tá bom. Bom, também falando resumidamente, né? Primeiro, a questão das línguas para Paulo está circunscrita à igreja de Corinto, né? Não é possível dizer que todas as igrejas paulinas tinham esse tipo de manifestação. Não dá para dizer porque a gente não tem esse elemento, né? Mas foi um fator importante em Corinto, fica muito evidente isso. E evidente também que na igreja de Corinto, por razões que não cabe aqui a gente discorrer, são questões bem demandariam um tempo muito maior, mas para mim fica bem evidente, o que alguns autores admitem também, alguns não, vários autores admitem, que o dom de línguas ficava em alta, né, na igreja de Corinto. Era algo assim tido como um elemento de alto nível, né? Ao falar em línguas representava algo muito importante e de valor inestimável e que os coríntios consideravam como algo melhor, maior do que outras manifestações do Espírito Santo. O que Paulo faz? Paulo não desqualifica, eu acho isso interessante, ele não diz que aquilo que estava acontecendo lá não era uma experiência legítima, ele não rejeita a experiência dos coríntios, ele não nega, ele regulamenta. Ele regulamenta de um jeito que nós temos que tomar cuidado, né? Aqui entra uma questão, você pega lá, Paulo primeiro argumenta muito que o falar em línguas em si, o problema é que por não haver interpretação, a mente fica infrutífera, você não entende o que está acontecendo. Então essa é a objeção dele, inclusive ele chega a dizer, se quer falar em línguas lá no seu particular, fala com você e com Deus lá, e tudo bem, né? E no final do capítulo 14 de 1 Coríntios, ele dá uma ordem de culto, vamos dizer assim, né? Eu geralmente provoco os meus alunos dizendo, nunca, você quer uma ordem de culto? Essa é uma das únicas, se não a única que você tem no Novo Testamento, só que eu nunca vi ser praticada. E vou dizer mais, na minha trajetória, né, eu não falei aqui, eu sou batista de origem, mas eu fui muitos anos, na minha juventude, membro, participante, líder em igreja pentecostal. Né? Depois eu retornei para o meio batista. Mas eu tenho experiência também pastoral, eu não fui pastor lá, mas eu tenho experiência lá de convivência, de liderança com tudo isso. E, portanto, para mim não é só uma questão teológica, para mim foi uma questão mesmo de experiência eclesiástica. Né? Então, o que Paulo faz? Ele não nega, ele não rejeita, ele não condena, mas ele regulamenta. Primeiro, ele exalta a profecia. E aqui eu devo dizer uma coisa, tá? Para mim, profecia, ali, naquele caso, não é a mesma coisa que pregação, como disse João Calvino. João Calvino, no seu comentário de 1 Coríntios, ele diz que a profecia, hoje, né, no hoje dele, lá no século XVI, seria a pregação do Evangelho. Para mim, não é. Tá? A profecia é uma revelação para o momento. Para mim, fica muito claro ali. E também uma coisa muito estranha para nós. Todos podem profetizar. Ele recomenda que todos profetizem. E dá uma regulamentação no capítulo 14, verso 26 em diante, dizendo, se falar em línguas, fala em 2 ou 3, né? Se houver intérprete. Se não houver intérprete, fique calado, fale consigo mesmo com Deus. E os profetas falem também lá e os outros julguem. Então a profecia também não era um negócio absoluto, né? Ele é uma revelação para o momento, mas não é um negócio absoluto. Então você tem ali um culto muito, vamos usar aqui um termo nosso, né, anacrônico para Paulo, mas fora do tempo, né, para a época de Paulo, mas que a gente compreende, é um culto muito democrático, né? Todo mundo pode participar, todo mundo pode profetizar, todo mundo pode pregar, e se um estiver profetizando lá e vem revelação para um, cale-se o primeiro, deixa o outro falar. Eu não sei como isso teria acontecido e nem sei se os coríntios obedeceram isso. Né? A gente não sabe como terminou a questão da relação de Paulo com os coríntios. Nós temos a segunda carta, mas a segunda carta trata especialmente da relação pessoal de Paulo com os coríntios, porque eles estavam rejeitando o apostolado dele e ele nada menciona sobre essas coisas. E posteriormente também o que nós temos é a carta de Clemente Romano, né, aos coríntios, que nada menciona também sobre esse problema de Paulo lá dos anos 90. Então nós não sabemos como isso terminou. Mas ele dá essa regulamentação que, a meu ver,
é uma regulamentação pontual. Aquilo não é uma ordem de culto para todos os tempos. E nem para todas as igrejas paulinas. Ele deu aquela orientação porque ele está longe e ele fala, ó, essa é a maneira de regulamentar a situação. Então me parece que a grande questão ali é manter a unidade, né, da igreja e não permitir que ela se esfacele. E levando em consideração todos os outros problemas, que eu nem vou mencionar aqui, mas eu penso que quem está nos acompanhando sabe, que estão ali expostos, né, na primeira carta aos Coríntios, que havia naquela igreja. Então tudo isso era o problema. Agora, quanto ao dom de línguas em si, né, como tal, as pessoas perguntam o que é. Então eu vou dizer já para vocês, a meu ver, o dom de línguas ali não é a mesma coisa que Atos 2. Tá? Em Atos 2, claramente são idiomas. Mas ali em 1 Coríntios não se trata só disso. Né? Interessante é que esse falar em línguas, que Paulo menciona no capítulo 13, verso 1, como língua dos anjos, e eu sei que tem uma discussão na exegese sobre isso, se isso é só uma hipérbole e tal, mas o que é interessante é que você encontra no judaísmo do período, você tem, por exemplo, nos cânticos do sacrifício do sábado, eu trabalhei com eles, eu tenho esse texto publicado, traduzido, inclusive, você tem claramente lá uma ideia de línguas de anjos, num ambiente litúrgico, que manifestam palavras de engrandecimento, de adoração a Deus. Né? Então, me parece que, de uma certa forma, tem uma relação com o que Paulo está dizendo. Ele diz, por exemplo, que aquele que fala em línguas não fala aos homens, mas fala a Deus. Lembra um pouquinho até o que tem em Atos, porque ela diz que eles falavam das grandezas de Deus. Né? Eu não estou dizendo que as línguas em Corinto a gente deve eliminar a possibilidade de idiomas humanos. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que a questão não porque o que eu vejo, às vezes, em alguns, é a tentativa de dizer que essas línguas eram só idiomas, e, no fundo, isso é usado para desqualificar o falar em línguas hoje, dos movimentos carismáticos. Né? Bom, a meu ver, não há como fazer isso. Tá? A questão da relação do dom de línguas lá de Paulo com o dom de línguas hoje é uma questão até mais complexa. Mas o que eu poderia dizer é, Paulo não nega, Paulo não rejeita, mas regulamenta. Esse falar em línguas é um falar em mistério, que ele não incentiva que isso seja praticado publicamente, porque vira uma confusão, ninguém entende nada, né? Mas que ele regulamenta, dá uma regulamentação, é um tipo de experiência carismática que é aceita por Paulo naquele momento, até porque, a meu ver, há elementos para mostrar que isso não era tão incomum assim, tá? Não era algo tão desconhecido de Paulo, talvez, porque você vê isso, sinais disso em alguns outros lugares. Não só nos manuscritos do Mar Morto, a gente tem um apócrifo mais ou menos da época, chamado segundo Apocalipse de Baruque, que tem um falar em línguas de anjos. Quer dizer, isso mostra que, sem discutir aqui se aquilo é real ou não, mas mostra que esse tipo de coisa, de falar em línguas de anjos, não era algo tão desconhecido assim. Tá? Agora, a relação disso com hoje, que é a pergunta que todo mundo quer fazer, geralmente a questão pende para isso, né? A questão mais doutrinária, contra ou a favor, eu acho que não dá para generalizar. Né? Não dá para você generalizar e colocar tudo num pacote só. Tudo que acontece hoje está tudo errado, coisa assim. Também não sou sensacionalista, não sou cessacionista. Alguns são, eu respeito, eu tive, meu pastor da adolescência era, o cessacionista é aquele que entende que essas manifestações era só para a época dos apóstolos, hoje não tem mais. A meu ver, não há elementos para a gente demonstrar ou mostrar no Novo Testamento que isso era só para aquele momento. Não me parece isso, pelo contrário. Em 1 Coríntios 13, Paulo diz, as profecias vão acabar e as línguas cessarão. Está lá no capítulo 13. O amor não acaba, mas as línguas cessarão. E a pergunta é quando, né? Se você vê a sequência, Paulo diz quando vier o que é perfeito. Né? Quando nós vermos do jeito que nós somos vistos, nós vamos ver ele também. Então me parece que ali o que Paulo está falando é a consumação. Portanto, a conclusão que ele está dizendo é que essas manifestações perduram até a consumação final. Logo, esse é um texto que diz justamente o contrário do que dizem os cessacionistas. Tá? Eu respeito as opiniões, tá? Mas eu penso que a partir de uma análise do que Paulo diz, não dá para concluir que isso não existe. Agora, avaliar o que é certo e o que não é, aí nós vamos lá para a primeira carta aos Tessalonicenses. Né?
Paulo, lá em Tessalonicenses, parece que era o contrário. Ele diz, não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, mas ponham tudo à prova e retenham o que é bom. Quer dizer, avalia cada situação. Não dá para você concluir alguma coisa a partir, colocar tudo num pacote só. Né? Essa diversidade, tem de tudo nessa diversidade aí. E também, lembrando, finalizando essa palavra, né, para essa questão, o falar em línguas não era só algo que ocorria no meio judaico. Né? No mundo antigo, das religiões gregas, havia também o falar em línguas, como há hoje também em algumas religiões. Né? O falar em línguas ocorre em outros ambientes religiosos também. Há uma Okay? pergunta aqui do meu querido Yuri Mota, pastor Yuri Mota. Ele coloca assim: então, na sua ótica, a profecia acontece como revelação específica de Deus, aí ele abre parênteses, restrita a situações específicas e sem aplicabilidade geral, tal qual as escrituras, fecha parênteses, aí interroga, por que os cessacionistas? Aí acho que ele continua aqui, por que os cessacionistas rejeitam completamente qualquer possibilidade de revelação, ainda com efeito restrito? Bom, profecia para mim é isso, é uma revelação para o momento. Lembrando, por exemplo, nós temos um exemplo no Novo Testamento, no livro de Atos, com Ágabo, né? Ágabo era um profeta que chega para Paulo, ele amarra seus próprios punhos, né, com o cinto de Paulo, e fala, é isso que vai acontecer o dono desse cinto. Era uma profecia. E aí Paulo fala, eu vou para Jerusalém, aconteça o que acontecer, estou preparado até para morrer. Então veja que é uma profecia de aviso, mas não era uma profecia de imposição de alguma coisa. Então, a meu ver, são manifestações para o momento. A pessoa tem que avaliar. Paulo, inclusive, chega a dizer lá em 1 Coríntios, né, se todos profetizarem, e entrar lá um indouto, que ele chama, né, na minha tradução, mas entrar lá uma pessoa comum, que não conhece essas coisas. E aí, se todos profetizarem, aí os segredos do coração serão revelados e essa pessoa vai se prostrar e dizer, de fato, Deus está no meio de vós. Isso está lá em 1 Coríntios 14. Então, é quando isso acontece, e vamos usar um termo muito comum, né? Quando isso testifica para o indivíduo, a gente não pode abrir mão desse tipo de experiência de fé. Eu até, com meus alunos, eu provoco também, porque nós somos do meio batista, de formação teológica, né? Geralmente os pastores e líderes têm aquela formação teológica. Eu falo o seguinte, será que nós não somos muito racionalistas, né? O nosso culto não é muito racionalista? Porque o nosso culto é um culto bem assim, do tipo de inspiração e tal, mas não tem nada muito além disso, né? Até que ponto nós somos racionalistas na nossa maneira de viver a fé cristã? Então, eu entendo que é isso. Agora, por que os cessacionistas fazem isso? Bom, aqui eu vou dar a minha posição, né? O movimento pentecostal, eu vou dar a minha posição, inclusive, dentro da minha experiência, porque não é só um movimento pentecostal, né? Eu fui adolescente, jovem numa igreja batista, eu vi coisas acontecerem, mas bem naquele momento, a minha adolescência foi logo naquele momento, posterior um pouquinho àquele momento, dos movimentos de renovação batistas aqui no Brasil. Especialmente foi aqui em São Paulo, com o Ernesto Nini, né, aqui no Colégio Batista, que formou a Igreja do Povo, e lá em Minas Gerais, com o surgimento da Igreja da Lagoinha, que é muito famosa hoje, né, o pastor José Rego do Nascimento, que são os dois eixos aí da renovação batista, que inclusive rachou lá, deu o famoso racha na Convenção Batista Brasileira nos anos 60. Então esse assunto estava muito em voga, né, naquele momento. E um caminho, provavelmente, que dava uma certa segurança aos pastores, era assumir uma posição cessacionista. Há, inclusive, alguns que dizem, eu não participei dessa época, mas há alguns que, inclusive, que dizem que no caso dos batistas, se um candidato ao ministério naquela época afirmasse que esses dons espirituais ainda são válidos hoje, ele não seria aprovado para se tornar um pastor batista lá nos anos 70. Na minha época, passei pelo concílio para pastor batista já no final dos anos 80, já não tinha esse problema, mas a gente tinha ainda, vamos dizer assim, o eco, né, dessa questão, porque essa questão cessacionista ainda era muito forte. E o meu pastor de adolescência era cessacionista e defendia isso arduamente no púlpito e diante de situações que ocorriam na igreja, mas aquele era um momento de reação, né? Como aconteceu a renovação, havia a reação. Sempre a reação, no primeiro momento, ela acaba sendo
muito dura, exagerada. Depois é que se fazem reflexões um pouco mais atentas, né, e um pouco mais elaboradas para poder chegar a alguma conclusão. Mas acredito eu que o cessacionismo está ligado a isso, e a ideia de que, já que você tem a época dos apóstolos, você tem agora a Bíblia, né, esse é um argumento muito usado. Agora você tem a Bíblia, você tem o Novo Testamento, está tudo pronto, você não precisa mais daquelas profecias. Então o cessacionismo se baseia muito nisso. É muito biblicista nesse sentido, né? Centrado só na palavra e tal. Então é uma tendência cessacionista por causa disso. Com respeito, claro, aos cessacionistas, aqueles que são. Eu tenho colegas, inclusive, que são cessacionistas, mas, a meu ver, essa é a situação. Muito bem. Então, a pergunta aqui também, eu acho uma outra perguntinha do Áquila Nascimento. É verdade que a teologia cristã começa com Paulo? A pergunta. Essa é a opinião tradicional, né? Por exemplo, o James Dunn, a primeira afirmação desse livro, A Teologia do Apóstolo Paulo, é justamente essa. Paulo foi o primeiro e o maior teólogo cristão. Só que o James Dunn, no livro dele, ele cai na tentação, ele fala, não tem uma teologia sistemática, mas a carta aos Romanos é um gabarito. Se você observar, pegar o índice dele, ele vai acompanhando os temas mais ou menos igual à sequência da carta aos Romanos, né? Mas isso é arbitrário, é uma coisa que ele está fazendo. Mas na tradição é isso. Paulo teria sido o primeiro grande teólogo cristão, porque Jesus não deixou nada escrito, né? Aliás, aproveitando o gancho, há também a teoria de que o que nós vivemos hoje não é cristianismo, né? É paulinismo. Uhum. Quem afirmou isso, de certa forma, foi o famoso filósofo Friedrich Nietzsche. Ele disse o seguinte: só existiu um cristão no mundo, ele morreu na cruz. Paulo é o desangelista. Ele torceu, mudou tudo que Jesus ensinou. Então, o cristianismo ocidental, ele só existe por causa de Paulo. O que nós temos no cristianismo ocidental é, na verdade, uma versão inspirada em Paulo, da fé cristã, que nunca teria qualquer relação, ou uma parca relação, uma pequena relação só, com o Jesus de Nazaré mesmo, que viveu lá na Palestina. Tá? Essa teoria, no mundo acadêmico, ainda tem o seu lugar. Tá? Ela foi tida como exagerada, claro que muitos teólogos não seguiram, mas, vez por outra, ainda surge alguém ressuscitando essa teoria do Nietzsche do século XIX. E é comum ainda essa discussão, talvez não da forma tão radical como fez o Nietzsche, mas a discussão de que nós lemos o Evangelho de uma perspectiva paulina, em contraste com o que teria de fato ensinado Jesus de Nazaré. Tá bom? E só para encerrar essa palavrinha, entre os judeus, por exemplo, ocorre um fenômeno muito interessante. A partir do século XIX, quando os pesquisadores judeus começam a ter mais liberdade para se expressar, porque na Europa tem um momento propício para isso, você tem primeiro o surgimento do que ficou conhecido como a posição tradicional sobre Paulo dos judeus, que era o seguinte: Jesus de Nazaré foi um judeu autêntico. Jesus disse: eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir a lei. Né? Quem torceu tudo foi Paulo. Isso no século XIX. Posição, vamos dizer assim, de modo geral, de pesquisadores judeus era esta: a culpa pelo desvio é de Paulo, não é de Jesus de Nazaré. Só que com o passar do tempo, já no começo do século XX, vários judeus começaram a simpatizar com Paulo, né? E dizer, não, Paulo era um judeu dentro dos vários tipos de judaísmo do primeiro século. Então, Paulo não deve ser entendido como alguém que torceu, mudou a fé cristã. Ele só expressou como aconteceu em vários grupos judaicos da época. Né? Há um judeu, por exemplo, chamado Rubenstein, que escreveu um livro. O título do livro é Meu Irmão Paulo. Né? É interessante. E eu tive contato com um judeu que já faleceu, Alan Segal. O livro dele está em português, traduzido para o português, chama-se Paulo o Convertido, tá? Da Paulus. E o subtítulo, que é muito interessante, ele diz assim, o subtítulo fala o apostolado e a apostasia de Saul fariseu. Só que a visão que o Segal tem de Paulo, que é um judeu, repetindo, não é cristão, era um professor, né, judeu da Universidade de Colômbia,
lá em Nova York, que faleceu há pouco tempo atrás de câncer, ele quase veio no Brasil, e eu tive contato com ele, porque eu estava pesquisando na época, e ele foi muito gentil comigo, respondeu as mensagens que eu mandei para ele. E o Siegel dizia o seguinte: ó, os judeus perdem muito em não estudar Paulo, porque Paulo é uma grande fonte para entender o próprio judaísmo do primeiro século. E, inclusive, o Siegel chega a dizer o seguinte: a experiência que Paulo teve de encontro com Jesus de Nazaré, aquela experiência de... Mas como assim? E como é que fica? Ele viu Jesus. Mas aí ele diz: toda a experiência religiosa é interpretada pela própria pessoa que teve a experiência num segundo momento. E na hora da interpretação, essa pessoa vai interpretar de acordo com o seu ambiente. É por isso que Paulo acabou interpretando a sua experiência de maneira cristológica, diz ele. Mas ele chega a dizer que a experiência de Paulo é uma experiência religiosa legítima, no sentido de que faz parte da história humana, da cultura humana e tudo mais. Ele não tem uma opinião negativa sobre isso, né? Então é por aí. Muito bem. Eu queria, Pastor Jonas, agradecer pela oportunidade de termos tido esse bate-papo tão Muito proveitoso e bom. com certeza abriu um leque para muitas oportunidades. A ideia desse pequeno canal, desse espaço aqui no Instagram, é um projeto que eu entendo que serve aqui para o Nordeste, para a região onde eu estou, que é o Maranhão, a cidade de Timon, e ao lado a nossa querida Teresina, capital do Piauí, fomentarmos a discussão teológica. E esses Beleza. momentos de Muito bom. bate-papo, de entrevista, vale muito a pena para abrir esse leque. E para fechar, eu faria uma última pergunta. Quais livros você recomendaria hoje para quem está no seminário, ou para aqueles que já são pastores e para aqueles que são leigos sobre Paulo, para aquele que quer, primeiramente, claro, além da Bíblia Sagrada, que é a fonte primária para o conhecimento, quais são os livros que você gostaria de recomendar hoje para aquelas pessoas que desejam se aprofundar mais sobre a vida de Paulo? Olha, eu entendo que seria interessante para quem estuda teologia ter uma visão ampla, né? Em português, você tem, por exemplo, isso entrou muito na nossa conversa aí, a Nova Perspectiva sobre Paulo, do James Dunn, que na verdade é um livro com uma coleção de vários artigos dele, inclusive o artigo original, a Nova Perspectiva sobre Paulo, para você entender, né? Tem também, infelizmente, o livro do Sanders não está publicado em português, o Paulo e o Judaísmo Palestinense, mas está publicado o segundo livro, que já foi uma resposta de Sanders aos seus críticos, né? Que é chamado Paulo, a Lei e o Povo Judeu. Esse livro também foi originalmente publicado, se não me engano, pela Paulinas e posteriormente publicado por uma outra editora, se não me engano, foi a Acadêmica, aqui de Santo André, tá? Mas é um livro para você entender a nova perspectiva sobre Paulo. E vou também indicar o livro da Edições Vida Nova, que é a Justiça de Deus em Paulo, do Peter Stumacher. Esse livro já é uma crítica à nova perspectiva. Então leia isso também, para você entender o que dizem os críticos. É uma crítica, é um livrinho curto, pequenininho. Desculpa, o nome do livro é Lei e Graça em Paulo, Edições Vida Nova. Peter Stumacher, tá bom? Aí depois, se você quiser o nome, eu posso transcrever para você, mas é um pesquisador alemão que é numa escola radical, mas que ele tende muito a ser bastante conservador. E ele faz uma crítica e ali no final tem um resumo do que é a nova perspectiva. Então vai valer muito para você, para quem quiser acompanhar, né? Tem também a Teologia de Paulo do James Dunn. Esse é um pouco de fôlego, tá? Eu acho, inclusive, se você ler esse livro, você não vai compreender exatamente a nova perspectiva por esse livro, tá? É preciso que você leia os outros livros também. E recomendo também o livro que eu mencionei, Paulo Convertido, o Apostolado e a Apostasia de Saul Fariseu, de Alan Segal, tá bom? Fora isso, você tem alguns tradicionais, que vale a pena você ler também. Você tem a Teologia do Apóstolo Paulo, não lembro o nome exato agora, mas é uma teologia de Paulo. Você tem do
do Hilderbus, né, que é uma visão tradicional de Paulo. Você tem do F.F. Bruce também, é antigo. O F.F. Bruce é até anterior à Nova Perspectiva, mas é um clássico. Você tem o George Eldon Ladd, que também é antes da Nova Perspectiva, mas também é um clássico. São livros que valem a pena, que estão aí, tá bom? E que podem ser lidos. Ok? Então, essas. E também você pode entrar na internet hoje, você consegue achar muita coisa boa, tem muito PDF, né? Tem muita coisa, tá bom? Então é isso aí. E meus alunos sabem, eu escrevi sobre Paulo, tem o meu livro que explica isso, da Paulus, o Misticismo do Apóstolo Paulo, que trata muita coisa do que eu falei aqui, está nesse livro, que é da Paulus, editora Paulus, deve ter aí em alguma loja, você vai encontrar por aí. Você pode fazer. Aliás, eu agradeço aqueles que lerem e fizerem críticas, né? Isso é importante, crítica nesse sentido acadêmico, né? De você levantar a questão e tal, porque é importante a gente ouvir também as opiniões contrárias e os questionamentos, porque a gente cresce com isso, né? Então, é nesse sentido que eu apresento aí a leitura do meu livro, para ouvir as críticas que certamente vêm enriquecer. Tá bom? Amém, amém. Muito obrigado, Tá. professor Jonas. Eu fico muito grato por você participar. Essa live vai estar à disposição no meu Facebook pessoal, lá no Ramon Tá Laquer. bom. Também vai estar na página Conversas Teológicas no Facebook. Vai estar aqui no Instagram, no IGTV e no YouTube. Além de estar no Anchor e do Spotify como Ok. podcast. Então, vai ser uma live que você está compartilhando para os seus amigos, pode estar levando adiante. E estamos também Tá. numa missão, que é a missão aí de atingirmos os 1.000 inscritos no YouTube. Logo, logo, se Deus quiser, a gente vai Tá estar bom. com um pouco mais disso, para estarmos brevemente promovendo algumas coisas de maior amplitude. Então, muito obrigado, doutor Jonas, Eu e agradeço. Deus te abençoe. Tá bom, só duas palavrinhas. Primeiro, eu acredito que essa perspectiva que eu tenho apresentado tem um lado muito pastoral, tá? E eu acho isso muito importante. É Sim. tirar Paulo da prateleira da teologia e trazer para o dia a dia. Paulo tem uma pegada muito pastoral. E por último, o seguinte, como eu digo para os meus alunos, né? Se você concordou com o que eu falei, muito bom. Se você não concordou, não tem problema. É heresia minha, você está salvo do mesmo jeito. Então, que Deus abençoe, viu? Abençoe vocês. Obrigado pela oportunidade de poder compartilhar. Grande abraço. Amém. Obrigado àqueles que nos acompanharam. Compartilhe, siga com a gente e vamos juntos Tá bom? abençoar. Hoje nós vamos ter um momento aqui com a Igreja Batista Memorial de Timon. Não sei se você conhece, mas tem Não. dois personagens aí, eu acho que talvez você deve lembrar. Você conhece o pastor João Paulo? Conheço. Pois é, Conheço. estaremos com ele. E tem um Ele está outro. aí? Você Ele, está falando ele, via Instagram. ele está em São Paulo. E Ah, tá. o outro está aqui em Timon, que é o pastor Ramon Torres. Não sei se Ah, tá. isso. Ramon Que Torres, estudou aqui também. isso, que foi seu aluno. Ele E, está numa live nesse mesmo momento, um canal que ele tem chamado Música Cristã no Brasil. E ele deixou um abraço todo especial para você e disse: Olha, uma saudade enorme do pastor Jonas. É alguém que ele admira muito e pediu para que deixasse esse abraço todo especial para você. muito obrigado. Grande abraço ao Ramon. Grande abraço ao João Paulo. Tudo gente boa. Grande abraço a você também e a todos que estão participando. Deus abençoe você, o seu ministério e sua vida. Tá Amém. bom? Muito obrigado. Amém. Um abração a Um todos. Tchau, abraço. tchau. Até a próxima.